Eu acho que os principais desafios dos sindicatos nesses novos tempos é trazer essa juventude aí nascida ainda, né, nos anos 80, nos 90, né, que não tem essa relação com a política. Eu enxergo um futuro difícil no curto prazo agora para o sindicalismo. Para a gente entender a mobilização dos trabalhadores atualmente, a gente precisa entender que o mundo do trabalho como um todo nas últimas 3, 4 décadas tem se transformado muito. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo jóia. Vamos para mais um programa, né? E essa edição é uma sequência dos últimos podcasts. A gente falou sobre o aniversário de 25 anos do Sindipetro NF. Agora vamos um pouco mais além. Dessa vez, o programa vai tratar sobre o futuro do sindicalismo no Brasil. E para falar sobre isso, convidamos quem pensa lá na frente. Está aqui com a gente a Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores. Também vamos bater um papo com Tadeu Porto, diretor da Secretaria de Imprensa e Comunicação da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. E com o economista e técnico do Diese, Carlos Takashi. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Olá, Junéia. É um prazer ter você aqui com a gente. Para começar esse nosso bate-papo, como que você descreve a importância do sindicalismo no Brasil? E aí, companheirada do Sindipetro do Norte Fluminense, tudo bem com vocês? Pensando aqui sobre a importância do sindicalismo no Brasil, eu não acredito que a importância do sindicalismo no mundo significa a organização de uma classe para negociar com a outra, né? Nós produzimos as riquezas, né? Nós produzimos saúde, educação, né? Olha aí a história da pandemia nesses tempos de crise sanitária mundial, né? Então somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que estamos do outro lado da ponta, né? Entre a relação capital-trabalho. Então, assim, é muito importante o sindicalismo no Brasil e no mundo, né, no mundo todo, né? E no Brasil, a gente está vivendo uma crise, né, que vem desde o golpe, né, de 2016, né, passando pela reforma trabalhista, que acaba refletindo muito hoje, né, na forma de organização, sem contar a outra questão também, que é a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial em foco, a questão da inteligência artificial, com a pandemia, se adiantou o trabalho remoto e outras formas de trabalho, né? Então, os trabalhadores e trabalhadoras precisam pensar como é que se organizam, né? Frente a essa nova realidade, né? Agora a mesma pergunta para o Tadeu Porto. Tudo jóia, Tadeu? Como você enxerga a importância do sindicalismo no Brasil? Os sindicatos, eles são extremamente importantes em todo lugar no mundo, que no Brasil não pode ser diferente. A gente gosta de fazer o pessoal pensar que se você tem um conjunto de 100, de 1.000, de 10 mil trabalhadores, você separa um grupo de trabalhadores para cuidar dos interesses exclusivamente dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E é importante que se tenha isso, como a gente tem associações, como a gente se organiza no prédio, com síndicos, com comissões, dependendo do tamanho da moradia, por exemplo. E o sindicato é uma organização que visa cuidar dos trabalhadores e trabalhadoras. Muitas vezes a empresa não pensa nisso, está pensando único e exclusivamente no lucro, e por isso é importante destinar aí um grupo de pessoas para pensar essa pauta, o dia a dia, os problemas e soluções dos trabalhadores e trabalhadoras no cotidiano. Oi, Carlos. Também é muito bom ter você aqui com a gente. E hoje a gente está falando sobre o futuro do sindicalismo, né? Como você vê atualmente a mobilização dos trabalhadores? Isso de uma forma geral mesmo. Olá, é um prazer também estar aqui. Bom, eu acho que para a gente entender a mobilização dos trabalhadores atualmente, a gente precisa entender que o mundo do trabalho como um todo nas últimas 3, 4 décadas tem se transformado muito, né? A gente tem mudanças aí de caráter tecnológico, né, com automação, digitalização, enfim, todas as mudanças que isso acaba acarretando
aí nos processos de trabalho, né, de vários setores. A gente tem também aí um ataque muito forte aos trabalhadores e suas organizações, né, e que isso vem com uma precarização muito grande. Alguns aí até falam, né, do precariado, né, que seria uma fração, né, mais da classe trabalhadora sem direitos, né, mais precarizada mesmo em termos de suas condições de trabalho, de seus vínculos, né. Tem esses exemplos aí dos entregadores, né, por aplicativo, esses trabalhadores de aplicativo. Então, você tem, né, essas transformações tecnológicas, essas mudanças, esses ataques contra os trabalhadores, né, contra os seus direitos. Você tem privatizações, então um ataque ao Estado também, ao emprego público. E esse cenário ele não acontece só aqui no Brasil, né, ele acontece no mundo como um todo. E ele acaba transformando muito a cara da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, antes, lá nos anos 70, 80... ela era muito vista, né, principalmente pelo seu lado mais industrial, né, os trabalhadores da indústria, com vínculo formal. Isso era verdade, assim, principalmente nos países europeus, né, os países mais desenvolvidos. Mas o que tem acontecido nessas últimas décadas é que cada vez mais a fração, né, da classe trabalhadora sem direitos, né, sem direitos trabalhistas, enfim, sem perspectiva de conseguir um trabalho com carteira assinada, um trabalho público, isso tem avançado muito, né? E aí esses trabalhadores, eles se mobilizam de maneira diferente. A gente tem visto aí na última década muitas mobilizações, né, muitas manifestações de rua, que às vezes a gente acha que não é trabalhador, mas quando a gente vai ver são trabalhadores sim, esses mais precarizados, né, e que estão, enfim, se mobilizando, né. E a gente vê também aí que várias greves também vão sendo feitas, algumas greves que ocorrem pelos sindicatos, pelas organizações aí que vêm, né, dessa construção lá dos anos 80, tudo, e ainda tem um papel importante, mas a gente vê que vem aparecendo outras mobilizações aí sendo feitas por esses trabalhadores que não têm sindicato ou estão começando a formar os seus sindicatos, as suas associações. Então eu acho que para a gente entender as mobilizações, né, eu vejo as mobilizações um pouco assim. A gente tem os sindicatos, as organizações que já vêm há décadas, né, tem uma história mais longa aí de como fazer greve, de como fazer mobilização, e vocês têm esses novos trabalhadores, aí, esses trabalhadores mais precários, né, e que não tem muitas organizações, que também vêm aí se mobilizando e reivindicando direitos, enfim, tentando construir suas próprias associações. Na sua avaliação, Junéia, existe organização dos trabalhadores sem os sindicatos? Não sei, sabe? Eu estava pensando aqui, se existe organização dos trabalhadores sem os sindicatos, pode até existir, pode até ter uma forma, né, que aí a classe trabalhadora pode não considerar como sindicato, né, mas não deixa de ser uma forma de organização, né, que é o povo em ação, né. Hoje, né, nós temos uma realidade de 200 anos, mais ou menos, da organização de classe dentro de sindicatos, organizados em sindicatos, mas eu não sei se com a realidade que a gente está vivendo agora, se essa realidade continua com o nome de organização, né, sindical. A mesma pergunta agora para o Tadeu. Existe organização dos trabalhadores sem a força dos sindicatos? Não tem como se organizar sem um sindicato, sem um grupo de trabalhadores e trabalhadoras dedicados para isso. É uma das maneiras que o ser humano encontrou de se organizar, que é representativamente, como num país tem uma democracia representativa, os trabalhadores escolhem um grupo de trabalhadoras e trabalhadoras para ficarem focados ali nas nuances do dia a dia, que muitas vezes a empresa não se importa muito. E esse grupo é chamado de sindicato historicamente. Uma organização dos trabalhadoras e trabalhadores passa por a gente ter aí um grupo destinado a cuidar e pensar esses problemas, como eu já falei, e dar o nome de sindicato é o que a gente dá nesse tempo histórico que a gente vive. Agora eu queria saber do Carlos Takashi. Existe organização dos trabalhadores sem mobilização, sem um coletivo forte? Bom, na minha visão, a maior parte das organizações dos trabalhadores, ela se forma com a mobilização. Então, a mobilização, como eu estava dizendo, né, até no caso, se a gente pegar os sindicatos hoje que estão mais estabelecidos, né, e que já têm uma história, e se a gente voltar atrás no tempo e olhar
como eles se constituíram, a gente vai ver que vários desses sindicatos, eles também têm uma história de constituição, né, e que se formaram com base em mobilizações, né? Eles se mobilizaram, né, por questões, enfim, seja por conta da perda salarial que estavam tendo por causa da hiperinflação, da inflação, e aí começaram a fazer toda uma mobilização para ter reajuste, enfim, e aí depois formaram suas organizações, né? Seja esses casos, ou seja agora esses outros casos que eu estava falando, de trabalhadores aí precários, né, sem direitos, como esses entregadores de aplicativo, eles vão se mobilizando, né, lutando por seus direitos, e nessa luta também vão constituindo organizações. Então eu acho que a mobilização ela é fundamental para a organização dos trabalhadores, né? E um coletivo forte, né, sem dúvida, ele é algo fundamental para sustentar essas mobilizações, né, e essas ações ao longo do tempo, né? Aí também está a importância de um sindicato, por exemplo, né, que consegue, mesmo depois de uma mobilização específica, ele consegue sustentar essa luta depois que a poeira abaixa um pouco, mas as pautas ainda estão aí, enfim, as demandas continuam. Então, eu acho que a importância de uma organização também, ela se dá muito por isso, ela se dá para além da mobilização, né? A mobilização forma as organizações sustentam a luta para depois até das mobilizações, né? Ou entre uma mobilização e outra. Jonéia, quais os principais desafios dos sindicatos nesses novos tempos, principalmente em relação aos trabalhadores que não são representados ainda, que não têm uma entidade classista? Eu acho que os principais desafios dos sindicatos nesses novos tempos é trazer essa juventude aí nascida ainda, né, nos anos 80, anos 90, né, que não tem essa relação com a política, né, não tem. A gente está trabalhando um outro momento da humanidade, né, e junto com isso as novas formas de trabalho que talvez a classe trabalhadora não se identifique como classe trabalhadora, entende? Que não se veja organizados ali dentro de um movimento, né? Então, mas eu acho que a principal questão ainda hoje é como nós que estaremos sobrevivendo, ainda vamos estar, né, incluídas no mercado de trabalho, mesmo home office, mesmo o que não é da inteligência artificial. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar como que essa classe trabalhadora, que ainda existe muita gente, nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta, né? Como que vai ter a transição, né, de garantir, primeiro, uma redução de jornada, garantir proteção social, garantir tudo que as pessoas precisam, né? Mesmo com os avanços, né, das tecnologias. Não sei se é difícil entender, porque se as tecnologias elas foram criadas para diminuir, né, o trabalho, o braçal humano, por que a gente não pode, então, garantir então, um pouco mais da distribuição da riqueza, né? Esse é o grande debate que a gente tem feito no Brasil ultimamente, né, que é a redistribuição da renda, né, em que pese trabalhar com esse governo é um pouco difícil, mas eu acho que vai ser o grande debate, talvez seja a grande revolução aí de classe para o próximo período, né? E eu tô falando em 20, 30 anos, tá? Não vou estar por aqui, não. Quer dizer, 20 anos acho que eu tô. E você, Tadeu, na sua opinião, quais os principais desafios dos sindicatos nesses novos tempos? São muitos, né? Mas passa por um desafio macro, vamos dizer assim, que é entender como que a revolução tecnológica mudou a maneira com que o ser humano gasta sua energia, consequentemente trabalha, e com isso fez com que viesse muita desregularização e muita novidade que fazem as pessoas não entender bem a dinâmica de como estão essas relações de trabalho. Os aplicativos são um exemplo muito interessante disso, onde muitos trabalhadores e trabalhadoras sequer conhecem seus gerentes, seus chefes, seus patrões estão em outros países, e com isso fica muito difícil dialogar, comunicar, falar os problemas, e a exploração acaba aumentando. É histórico que toda vez que tem uma grande mudança na tecnologia, nas ferramentas que a humanidade usa,
né, os trabalhadores e trabalhadoras são mais explorados. Foi assim na Revolução Industrial 1, na Revolução Industrial 2 e agora, muito provavelmente, a gente pode dizer que, né, apesar de estar no presente e não conseguir ter uma distância possível para uma análise histórica melhor, a gente pode dizer que estamos vivendo esse problema também. Vendo a exploração que está acontecendo, muita gente trabalhando muito tempo, né, e ganhando muito pouco. Esse é o nosso principal desafio, estabelecer regras mais claras para essa nova modalidade de trabalho, muito automatizada, com as demandas e com o diálogo das pessoas virtualmente. Takashi, a bola agora está com você. Fala pra gente quais os principais desafios dos sindicatos nesses novos tempos na sua visão. Eu acho que os principais desafios dos sindicatos nos tempos em que a gente vive, eu acho que primeiramente, conseguir lidar e dialogar e conversar e trazer esses trabalhadores que são diferentes daqueles trabalhadores que têm outro caráter, né? Como eu estava falando, né? São muitas vezes trabalhadores com menos direitos, enfim. E também, se a gente pegar nesse campo mais cultural, são trabalhadores que têm uma outra mentalidade, são trabalhadores, muitas vezes, que compraram essa ideia do empreendedorismo, compraram essa ideia mais individualista, né, que tem que fazer só pelo seu e não pelo coletivo. Então, eu acho que um dos principais desafios é o sindicato conseguir entender, primeiramente, né, que a classe trabalhadora mudou, se transformou, e aí pesquisar e buscar entender, né, que classe é essa, falar com ela, ver o que é cultural, até como culturalmente ela se transformou, e ir buscando meios de aproximação, né, com esses trabalhadores, para ir também trazendo eles para a luta, né, para a organização. Mas como eu tinha falado antes, né, da mobilização, também é importante que, isso é um desafio dos sindicatos, é que o sindicato consiga promover lutas, né, e mobilizações que envolvam esses trabalhadores, né? Talvez esse seja um caminho aí para incluir esses trabalhadores mais precários e nessas lutas, enfim, e se organizar aí para seguir, enfim, nessa luta de classe. Junéia, como os trabalhadores e também a sociedade civil podem ajudar a fortalecer as entidades de classe no atual momento? Classe trabalhadora e sociedade civil primeiro precisam se entender entre si, né? Sociedade civil significa você viver numa sociedade que tenha direitos, que tenha democracia, né? E a maioria que está nesta sociedade civil é a classe trabalhadora. Então, quando se compreende enquanto um dos lados, né, dessa sociedade civil, né, que tem direitos, né, eu acho que como fortalecer as entidades. Eu acho que no momento hoje, né, nós ainda que estamos aí na militância, que estamos ainda na ativa, né, apresentar, né, buscar formas, né, de comunicação com essa juventude, né, de dizer qual é a importância, quais foram os ganhos, né, que a classe trabalhadora já teve no mundo por estar organizado dentro de um sindicato, entendeu? Então, eu acho que isso é uma forma, né? Então, formação política, né? Eu comecei há 30 anos atrás fazendo formação política, entendendo qual era a história do mundo, né? A divisão de classes, né? Qual lado que eu pertencia, né? Então, é um processo que a gente demora, né, para formar uma liderança, né? E aí, essa liderança também, hoje tem uma outra forma também, uma outra questão também, é que, por exemplo, os sindicatos começarem a debater a questão dos organizadores sindicais, que tem a ver também com a juventude, que é de trabalhar, né, na linguagem da juventude, né, qual é o papel dele ali, né, e qual é a importância também do sindicato. Então, eu acho que ainda é possível fazer sim, mas para mim é uma coisa que eu acho que antecede a tudo isso, se é no Brasil, no meu país, onde eu vivo, é a gente ter influência na política, né? Ou seja, não adianta ganhar só a presidência, né? Por exemplo, a gente quer Lula 2022 sem a gente ter um congresso representativo, né? Porque sempre foi um congresso sempre representado pelas classes, né, pelo neoliberalismo, pelos ricos, né, e a gente ainda não ganhou, né, de fato,
talvez trabalhar uma proposta de a gente conseguir ter, por exemplo, uma constituinte, como os chilenos e chilenas conseguiram aí no último período. Tadeu, como nós, trabalhadores e toda a sociedade civil, podemos ajudar a fortalecer as entidades de classe diante da crise enfrentada hoje pelo sindicalismo no país? A sociedade pode ajudar os sindicatos fazendo o debate, entendendo o papel histórico que tem um sindicalista, né? Entendendo que um sindicalista ele é invisibilizado, é marginalizado, né? As pessoas não conseguem lembrar qual foi o último sindicalista que deu uma entrevista no Roda Viva, que é o maior programa de entrevista do Brasil, por exemplo. Muito provavelmente foi o Lula. As pessoas não conseguem lembrar se tem um personagem de novela comum, por exemplo, que é sindicalista, sabe? Quando aparece, geralmente, o trabalho de um sindicalista aparece com destaque na grande mídia quando tem desvios, coisas que acontecem em qualquer instituição. Então, é entender o papel dos sindicatos, está cada vez mais forte, os Estados Unidos entenderam, estão fazendo essa discussão e fazer o debate no dia a dia, né, nas redes, nas ruas, da importância de se organizar enquanto trabalhador e trabalhadora. Takashi, como fazer com que o trabalhador de determinadas categorias se enxergue como trabalhador e não como empreendedor? Bom, na minha visão, para um trabalhador de uma determinada categoria, né, começar a se enxergar como trabalhador e não cair nessa visão de empreendedor, enfim, do microempreendedor individual, ele precisa, eu acho que a mobilização aí ela é fundamental, né? Claro, vão ter questões aí objetivas, né, que vão pegar esse trabalhador, né, de determinada categoria, né? Por exemplo, eu estava falando aqui do caso do entregador de aplicativo, né, por exemplo, algo que mexe muito com eles, né, são as tarifas, né, as taxas cobradas por essas empresas aí de plataforma, né, essas empresas que intermediam, né, a oferta do serviço. Mas também tem outras questões aí, como o preço do combustível, né? No caso de quem trabalha com a moto, ou se for um motorista aí por aplicativo e que usa gasolina, enfim. E o preço do combustível é um assunto que pega muito ali na vida deles, né? É algo que eles sentem, né? Então, eu acho que é um ponto, buscar um pouco esse ponto de contato e a partir desse ponto de contato conseguir mobilizar, eu acho que é uma forma de fazer com que esse trabalhador ele participe de uma atividade coletiva, né, junto com outros que estão passando pela mesma situação que ele, e assim, e dessa forma, né, ele consiga se identificar ali dentro de um coletivo. Claro que isso ainda poderia se dizer, né, que isso não sai completamente aí de uma identidade de ele pode se ver junto com outros, né, trabalhadores ali, como vários empreendedores juntos. Mas eu acredito que o mais importante ali, até assim, para além dessa identidade assim, do nome que isso vai receber, é você conseguir estimular, né, e formar uma atividade coletiva, né, uma mobilização coletiva, fazer com que vários trabalhadores, né, vejam que têm interesses em comuns e ajam em coletivo, porque a partir disso você consegue desenvolver um pouco mais ali de consciência de classe, você consegue ir trabalhando outras questões, né? Então acho que esse seria um passo, né, nesse processo aí de criação de consciência mesmo de classe, para ele perceber que, enfim, que não é simplesmente cada um por si, todos contra todos, que, enfim, tem várias pessoas assim como ele que estão passando por essas situações e que, aos poucos, né, ele ali na mobilização, se juntando com outros, vai vendo que, de fato, existe ali classes, né, diferentes, ou seja, grupos sociais, né, que têm interesses antagônicos e que um está de um lado e o outro está de outro. Para fechar, Junéia, como você enxerga o futuro do sindicalismo? O futuro do sindicalismo, se for no Brasil, vai depender muito de como a classe trabalhadora se organiza, o tamanho dela, né? Nós temos muitos sindicatos, né? 20 e tantos mil sindicatos, né? Então, essa estrutura vai ter que enxugar, vai ter que diminuir, né? E os trabalhadores e trabalhadoras se organizarem mais assim, não só o ramo de atividade. Então, assim,
O setor público, não ter 500 entidades do setor público, juntar tudo o setor público num setor só, né? Juntar, por exemplo, o setor de comércio e serviço no outro setor só, juntar o povo da indústria no outro setor só, né? E aí, sim, ter, por exemplo, 3 grandes blocos, né? E ainda considerar os trabalhadores na economia informal, trazer esse povo que estão ligados em associações, em outras formas de se organizarem, né? A gente trazer para o mundo sindical e aí todo mundo, com um pouquinho que ganha, manter a sua cota para que a gente mantenha a organização funcionando e com toda essa coisa que eu trouxe antes também, né? Como é que a gente traz esse mundo hoje para essa juventude, né? Pensando que muitos postos de trabalho serão extintos para sempre. Eu me lembro quando eu era menina, né? Acho que meu segundo ou terceiro trabalho numa empresa que eu trabalhei era datilógrafa. Ninguém sabe o que é se eu falar isso pro meu filho hoje, entendeu? Como eu não posso falar de CD para as próximas gerações, né? O bebê que está nascendo agora, não vai saber o que é CD, né? Então, tudo vai mudar e vai depender muito como a humanidade vai estar se portando no próximo período. Lembrando que vai diminuir muito, muito essa classe trabalhadora e aí a gente vai ter que ter outras formas que vai ter que dialogar com as representações, né, do seu país que você vive, né? E no meu caso aqui eu estou falando do Congresso Nacional. Como é que você se relaciona, né, com essa instituição que acaba ditando as nossas regras? É isso, tá bom? Abraço para todos e todas. Tadeu, e você? Como enxerga o futuro do sindicalismo? Eu enxergo um futuro difícil no curto prazo agora para o sindicalismo, mas que superado essa perturbação histórica da revolução tecnológica, nós vamos para, no médio e longo prazo, ter um futuro onde o sindicalismo vai ser muito mais respeitado, importante, crucial, membro orgânico de uma sociedade onde haja mais diálogo. O sindicalismo é um pedaço de organização de trabalhadores e trabalhadoras. Onde tem trabalhador e trabalhadora se organizando, tem uma pluralidade muito maior do que, por exemplo, meia dúzia de empresários que se juntam para definir o preço das coisas, para aumentar os seus lucros. Claro, devido à dificuldade da revolução tecnológica que nós estamos vivendo, nós ainda vamos ter mais dificuldade, a exploração está muito grande, os trabalhadores estão muito desgastados, nós vamos ter que nos recuperar, né, de toda essa exploração que a gente tem vivido nesses últimos tempos. E depois disso a gente espera que o sindicalismo possa prosperar de alguma forma. Esses são os nossos desejos e é o trabalho que a gente vai procurar fazer por aqui. Grande abraço para meus queridos companheiros e companheiras, petroleiros e petroleiras, que eu tive a honra de conversar nos aeroportos, nos embarques de CIPA, de auditoria, nos congressos, nas plenárias, nas greves. São muitas e muitas histórias que nós temos e nós estamos comemorando 25 anos esse ano, tão difícil para o Brasil, tão difícil para a Petrobras, e que o Sindipetro NF, em luto por todas as dificuldades que a gente está passando, por todas as vidas que nós perdemos nesse tempo, utiliza essa data para relembrar sua história e que essa história possa nos fazer aprender para que a gente possa continuar lutando para evitar ainda mais tragédias. Um grande abraço aí para a categoria. Que mensagem você deixa para a classe trabalhadora, Takashi? Por fim, acho que a mensagem que eu posso deixar para a classe trabalhadora de uma maneira um pouco mais ampla, mais geral, é que para a classe trabalhadora, que ela supere o seu medo, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento, que, enfim, tantos ataques estão sendo feitos a nós, né? Eu também me considero parte da classe trabalhadora, mas eu acho que a gente não pode ter medo, né? Ou a gente, na verdade, tem que superar esse medo de perder, né? Esse medo de perder direito, esse medo de perder o controle, né, da sua organização, ali no caso de uma associação ou de um sindicato, enfim, e tem que se arriscar um pouco, né? Se arriscar um pouco a lidar justamente com o que é diferente ali, lidar com com trabalhadores ali que têm uma outra mentalidade, que estão em uma outra situação, né, que tem uma
uma condição mais precária ali de trabalho, vínculos mais frágeis, enfim, lidar com esse mundo do trabalho que eu disse aqui, que se transformou bastante, e construir a partir disso formas diferentes de agir, de ação e mobilização, e formas diferentes de organização também. A resposta não está dada aí, mas ela é necessária, né? Acho que os desafios são enormes frente a todas essas crises, né? E teve a pandemia agora também, que afetou fortemente aí a classe trabalhadora e também as ações, né, das classes trabalhadoras. No Brasil teve uma queda aí das greves em 2020, no ano passado, em função dessa dificuldade de fazer mobilizações nesse período pandêmico, né? A gente tem aí um governo também que ataca, né, frontalmente os trabalhadores, enfim, e seus direitos. Então, e no mundo, né, a gente tem uma situação também bem complicada aí de um capitalismo muito agressivo, né, contra os trabalhadores, né? Então, é um cenário complicado que exige uma resposta à altura da classe trabalhadora, mas essa resposta não está pronta. E eu acho que para a gente conseguir forjar uma resposta a essa situação bem desafiadora, né, esse cenário bem complicado, a gente precisa primeiro superar alguns medos de perder e tentar inovar um pouco, tentar, enfim, lidar com aqueles que a gente tem dificuldade de lidar, enfim, tentar mudar nossas formas de ação, nossas formas de mobilização, nossas formas de organização, para buscar envolver mais gente, né, mais trabalhadores, e buscar também ações aí mais efetivas. Nesse sentido aí, só para terminar, também é fundamental que os sindicatos, né, se relacionem sempre com movimentos sociais, com outros coletivos. Eu acho que essas alianças hoje em dia, elas fazem mais do que necessárias, né? A gente precisa de alianças entre todos esses movimentos aí que lutam de certa maneira, né, contra o capital e por mais dignidade de vida e dignidade do trabalho. Obrigado aí pelo convite e espero que eu tenha atendido aí a todas as perguntas feitas. Bom, gente, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais, né? Tchau, tchau, Álvaro. Valeu, Juliana.